Olá, pessoal! Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito. Me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Hoje, vamos falar de uma história forte e necessária. Imagine estar voltando para casa e, de repente, ser tratado como um criminoso, sem motivo. Essa foi a realidade de Terence Blake, um jovem que transformou a dor em uma luta por justiça e igualdade. Ficou curioso? Então fica até o final, porque o que vamos contar aqui pode mudar a forma como você enxerga o mundo. Bora juntos? Eu sou Terence Blake, um jovem negro de 18 anos que cresceu ouvindo meu pai, um agente do FBI, falar sobre justiça e respeito às leis. Sempre tentei viver de acordo com os princípios que ele me ensinou, mesmo sabendo que o mundo nem sempre era justo comigo. Naquela noite, voltando do meu trabalho de meio período, eu usava meu moletom e ouvia música nos fones de ouvido. Era um momento de paz depois de um dia longo. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas do bairro suburbano, eu senti uma viatura desacelerar ao meu lado. Tentei ignorar, mas o policial dentro do carro parou e me encarou. Ele saiu, me mandando parar. Sem entender o motivo, tirei os fones e perguntei educadamente o que estava acontecendo. Ele não respondeu com palavras, mas o olhar cheio de suspeita me disse tudo. O tom do policial era autoritário e sua mão já estava próxima do cinto, onde seu distintivo e arma estavam. Meu coração começou a bater mais rápido. O que eu poderia ter feito de errado? Tudo o que eu queria era voltar para casa em paz. Ele pediu meus documentos e, enquanto eu tentava alcançar minha carteira no bolso, ele gritou: "Mais devagar!" Confuso e com medo de fazer algo que pudesse ser mal interpretado, levantei as mãos e expliquei que só estava pegando minha identidade. Mas ele não quis ouvir. Antes que eu pudesse me mover novamente, ele me segurou com força e me empurrou contra o chão. A dor foi imediata, mas o choque foi ainda maior. Eu tentava falar, explicar que não havia feito nada, mas as palavras se misturavam ao som dos gritos dele. Ele dizia que eu estava resistindo, mesmo quando eu mal me mexia. Punhos cerrados e cheios de ódio continuavam a me atingir, cada golpe trazendo mais dor e um sentimento crescente de injustiça. Com os olhos turvados pelo sangue, tentei desesperadamente dizer algo que pudesse pará-lo. "Meu pai", comecei, mas outro golpe me interrompeu. Finalmente, com um fio de voz, soltei: "Meu pai é do FBI." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O policial hesitou por um momento, ofegante, mas logo tentou justificar suas ações a si mesmo. "Não importa quem você conhece, você estava agindo suspeito." Ele me algemou com força e me jogou no banco de trás de sua viatura. Enquanto o carro se movia, eu sentia a dor em cada parte do meu corpo, mas a indignação queimava ainda mais forte. Olhei pelo retrovisor e vi o olhar inquieto do policial. Algo nele parecia mudar à medida que as palavras "meu pai é do FBI" ecoavam na mente dele. Ele sabia que tinha feito algo terrivelmente errado. Assim que chegamos à delegacia, tudo começou a se desenrolar. Minha carteira, que havia caído durante a abordagem, foi encontrada. Meu nome completo estava estampado ali: Terence Blake. Bastou um dos policiais reconhecer o sobrenome para que a situação mudasse. O alarme interno no departamento foi disparado. "Blake!" alguém chamou. "Você está dizendo que ele é filho do agente Blake?" O policial que me agrediu ficou pálido. A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, meu pai chegou à delegacia. Quando ele entrou, o ar pareceu congelar. Meu pai me viu, ensanguentado, machucado, quase sem forças. Ele se ajoelhou ao meu lado, ignorando todos os presentes. "Terence, o que eles fizeram com você?" A voz dele, tão firme e cheia de autoridade, agora carregava uma dor que eu nunca tinha ouvido antes. Eu o olhei tentando sorrir apesar da dor. "Eles acharam que eu era um criminoso, pai, só porque sou negro."
Ele me abraçou com força, como se pudesse me proteger de todo o mal do mundo, mas eu sabia que isso era maior do que nós dois. Meu pai ficou ajoelhado ao meu lado por mais alguns segundos. Quando ele finalmente se levantou, a expressão no rosto dele mudou. Não era mais apenas dor ou preocupação, era algo que eu raramente via, fúria controlada. Ele se virou lentamente para o policial que havia me agredido. O homem, que antes parecia tão cheio de autoridade, agora evitava o olhar do meu pai. "Você sabe quem eu sou?" Meu pai perguntou, a voz baixa e cortante. O policial apenas assentiu com a cabeça, visivelmente nervoso. "Você agrediu meu filho, um garoto inocente, sem sequer perguntar quem ele era, sem sequer pensar. Tudo porque ele estava usando um moletom e caminhando em um bairro onde, aparentemente, você acha que ele não pertence." Meu pai deu um passo à frente e o policial recuou instintivamente. Isso não é apenas má conduta policial, isso é racismo puro e simples. O silêncio na delegacia era opressor. Cada policial presente parecia pisar em ovos, esperando a tempestade inevitável. Meu pai continuou: "Você não só violou a lei que jurou proteger, como também desonrou esse uniforme." A cada palavra, eu via o policial encolher um pouco mais, como se o peso da culpa finalmente estivesse caindo sobre ele. Nesse momento, meu pai se virou para o sargento responsável pela delegacia, que observava tudo de longe. "Quero que meu filho seja levado ao hospital agora. E quero uma investigação completa sobre este incidente. Se isso não acontecer, eu mesmo farei questão de expor esse departamento e garantir que a justiça seja feita." O sargento acenou rapidamente, claramente intimidado pela presença do meu pai. Em questão de minutos, fui colocado em uma maca e levado por paramédicos. Antes de sair, apertei a mão do meu pai, que me olhou com olhos cheios de determinação. "Eu vou cuidar disso, Terence. Confie em mim." Enquanto era levado para a ambulância, eu podia ouvir os murmúrios e os sussurros na delegacia. O policial que me agrediu, agora visivelmente abalado, permaneceu imóvel, provavelmente ciente de que sua carreira e reputação estavam prestes a desmoronar. Quando cheguei ao hospital, enquanto os médicos cuidavam dos meus ferimentos, eu pensava em tudo o que tinha acontecido. Meu pai sempre me ensinou a confiar no sistema, a respeitar a lei. Mas como eu poderia continuar acreditando nisso depois do que passei? Poucas horas depois, meu pai apareceu no quarto, sua postura ainda firme. Mas havia algo diferente em seus olhos, um misto de tristeza e cansaço. Ele sentou ao meu lado e segurou minha mão. "Eu sinto muito, filho. Eu sempre quis acreditar que o sistema que defendi por todos esses anos era justo. Mas o que aconteceu com você, isso me mostrou que ainda temos muito a corrigir." Eu o encarei, tentando segurar as lágrimas. "Pai, isso nunca deveria ter acontecido. Eu fiz tudo certo. Por que eles ainda me trataram como um criminoso?" Ele respirou fundo, claramente buscando palavras que pudessem aliviar minha dor. "Porque o problema não é você, Terence. O problema está no preconceito que cega as pessoas. Mas eu prometo a você, não vou deixar isso passar. Vou lutar para que eles respondam por isso." Enquanto estávamos ali, no silêncio do quarto, meu pai parecia perdido em pensamentos. Ele segurou minha mão com mais firmeza, mas, ao mesmo tempo, seu olhar estava distante, como se estivesse planejando cada passo que daria a partir daquele momento. Nas horas seguintes, o hospital começou a encher de repórteres. A notícia já havia se espalhado. Filho de agente do FBI brutalmente agredido por policial racista. Meu pai, sempre tão reservado, tomou uma decisão que eu sabia que não era fácil para ele. Ele aceitou dar uma declaração à mídia. Quando ele saiu do quarto, pude ouvir sua voz firme ecoando pelo corredor, mesmo que não conseguisse ver o que acontecia. "Meu filho foi atacado por um sistema que perpetua o racismo e a violência. Isso não é sobre mim ser um agente do FBI. É sobre um jovem que foi tratado como uma ameaça apenas por causa da cor de sua pele."
Ele fez uma pausa e o silêncio ao redor indicava que todos estavam atentos. Eu jurei proteger e servir este país, mas hoje, como pai, meu dever é garantir que meu filho receba justiça. No hospital, enquanto assistia à cobertura pela TV, percebi que algo estava começando a mudar. Protestos começaram a surgir em frente à delegacia. Pessoas seguravam cartazes com frases como "Justiça para Terrence" e "Fim ao racismo policial". Até ali, eu nunca tinha imaginado que minha dor pessoal poderia se tornar um símbolo de algo maior. Dias depois, meu pai me levou para casa. Ainda estava machucado, mas a dor física começava a diminuir. No entanto, as feridas emocionais ainda estavam frescas. Sentado no sofá, pensei em como minha vida havia mudado tão rapidamente. O que antes parecia ser uma rotina comum, voltar para a casa do trabalho, se tornou um pesadelo que me marcaria para sempre. Meu pai estava no telefone constantemente falando com advogados e ativistas. Ele reuniu forças com organizações que lutavam contra o racismo e a violência policial. Pela primeira vez, vi meu pai não apenas como um agente da lei, mas como alguém disposto a enfrentar o sistema que ele próprio ajudava a sustentar. Algumas semanas depois, ele me chamou para uma reunião em uma das organizações. "Quero que você veja como estamos lutando, Terrence", ele disse com um olhar de determinação. Quando chegamos, um grupo de pessoas estava reunido, planejando como usar minha história para pressionar por mudanças reais. Pela primeira vez eu falei. Contei tudo o que aconteceu naquela noite, com os detalhes que ainda estavam vivos na minha memória. Eu não sabia se estava pronto para isso, mas as pessoas ao meu redor me ouviram com atenção, como se minhas palavras carregassem a força de uma revolução. "Eu não quero que mais ninguém passe por isso", terminei, a voz falhando, mas cheia de convicção. Após compartilhar minha história, o silêncio na sala foi profundo. Não era um silêncio vazio, mas carregado de emoções, de indignação e determinação. Uma das líderes do grupo, uma mulher chamada Angela, tomou a palavra. "Terrence, sua coragem em falar hoje é o que precisamos. Sua experiência não deve ser esquecida. Vamos transformar essa dor em mudança." A partir desse momento, minha vida tomou um novo rumo. Fui envolvido em campanhas, reuniões e protestos. Meu pai, sempre ao meu lado, usava sua posição e influência para abrir portas que, de outra forma, estariam fechadas. Ele organizou uma coletiva de imprensa, onde apresentou evidências do racismo sistêmico dentro da força policial, expondo não apenas o caso de minha agressão, mas também outros casos abafados ao longo dos anos. Enquanto isso, o policial que me agrediu, Jack Rawlins, foi colocado sob investigação. A pressão pública aumentava dia a dia. Os protestos fora da delegacia cresciam, com multidões exigindo justiça. O rosto de Rawlins começou a aparecer nas manchetes, mas desta vez não como um defensor da lei, e sim como um símbolo do abuso de poder. Sua carreira, que ele havia construído com base em preconceitos e força bruta, estava em colapso. Mas o impacto mais significativo aconteceu em uma audiência pública organizada para discutir meu caso. Eu fui convidado a falar, de pé diante de uma sala cheia, com câmeras transmitindo ao vivo. Contei mais uma vez tudo o que havia acontecido. Minha voz tremia no início, mas eu sentia a força de todos que estavam comigo, me apoiando. Eu cresci acreditando no sistema. Comecei, olhando para a multidão. Meu pai me ensinou que a justiça era para todos, mas naquela noite o sistema falhou comigo. Falhou porque olhou para a cor da minha pele e decidiu que eu era uma ameaça, sem nunca me dar a chance de ser ouvido. As pessoas na sala aplaudiram de pé quando terminei. Meus olhos se encontraram com os de meu pai, e ele sorriu com orgulho. Eu sabia que aquela luta era muito maior do que eu, mas também sabia que estava preparado para enfrentá-la. Nos meses seguintes, várias mudanças começaram a acontecer.
A delegacia onde Rawlings trabalhava passou por uma auditoria rigorosa e ele foi formalmente acusado de uso excessivo de força com motivação racial. Mais do que isso, políticas começaram a ser revisadas e treinamentos de combate ao racismo passaram a ser obrigatórios para os policiais da cidade. Minha família também mudou. Meu pai, que antes confiava cegamente no sistema, agora entendia que lutar por justiça era mais do que cumprir a lei. Era garantir que ela fosse justa para todos. Eu, por minha vez, encontrei minha voz e meu propósito, algo que nunca teria imaginado antes daquela noite. Apesar das mudanças, eu ainda carregava cicatrizes físicas e emocionais daquela experiência. Não era fácil, mas aprendi a canalizar minha dor para ajudar os outros. Tornei-me um ativista, participando de palestras e projetos para educar jovens como eu e construir pontes entre comunidades e a polícia. Enquanto olhava para o futuro, sabia que o caminho seria longo, mas também sabia que não estava sozinho. Cada pessoa que marchava ao meu lado, cada voz que ecoava a minha, era uma lembrança de que juntos podíamos mudar o sistema. Aquela noite escura e dolorosa havia se transformado em algo maior, uma luta por igualdade e dignidade. Se quiser, posso continuar explorando como essa transformação impactou minha vida e a sociedade ao meu redor. Com o passar do tempo, minha vida foi tomando novos rumos. Apesar de ainda carregar as marcas daquela noite, tanto no corpo quanto na alma, encontrei força na luta por justiça. Cada passo que eu dava ao lado de minha comunidade era um lembrete de que não estava sozinho. Meu pai e eu passamos a trabalhar juntos em diversas iniciativas. Ele usava sua experiência no FBI para promover mudanças dentro das forças policiais, enquanto eu me dedicava à educação e conscientização nas escolas e universidades. Lembro-me de uma palestra em uma escola local, onde compartilhei minha história com jovens que, como eu, enfrentavam preconceitos diariamente. Vocês têm poder, eu disse, olhando para os rostos atentos à minha frente. Poder para questionar, para exigir mudanças e para se unir. Não deixem que o sistema ou o preconceito definam quem vocês são. As perguntas que vinham depois das palestras eram sempre profundas e muitas vezes emocionantes. Você ainda confia na polícia? Um garoto de 15 anos perguntou certa vez. Respirei fundo antes de responder. Eu confio nas pessoas que estão dispostas a mudar. Sei que não é fácil, mas precisamos acreditar que é possível transformar o sistema, começando com nós mesmos. Enquanto isso, o caso contra o policial Jack Rawlings seguia em frente. Ele acabou sendo condenado por agressão agravada e má conduta no cargo. Sua sentença foi um marco, não apenas para mim, mas para todos aqueles que lutavam contra a violência policial e o racismo sistêmico. Pela primeira vez, eu senti que minha voz havia sido ouvida de verdade, mas a luta estava longe de terminar. Eu sabia que a justiça para mim não significava justiça para todos. Assim, mergulhei ainda mais fundo no ativismo. Organizei campanhas para dar suporte a famílias que haviam perdido entes queridos para a violência policial. Participei de marchas e reuniões com legisladores para pressionar por reformas significativas na aplicação da lei. Um dos momentos mais impactantes dessa jornada aconteceu um ano após o incidente. Durante uma grande marcha em Washington, fui convidado a subir ao palco para falar. Olhando para a multidão, composta por milhares de pessoas de todas as raças e idades, senti uma onda de emoção. Estou aqui hoje não apenas como Terrence Blake, o jovem que foi brutalmente agredido por um policial racista. Estou aqui como alguém que acredita em um futuro melhor. Comecei, minha voz amplificada pelos alto-falantes. Somos mais fortes juntos. Nossa luta não é apenas contra indivíduos que abusam do poder, mas contra o sistema que os protege. Não vamos parar até que todos, independentemente da cor da pele, possam andar pelas ruas sem medo.
Os aplausos que ecoaram pela multidão foram ensurdecedores. Entre as pessoas, vi meu pai, com os olhos marejados, aplaudindo de pé. Ele, que passou a vida confiando no sistema, agora era um de seus críticos mais ferozes e também um de seus reformadores mais dedicados. Hoje, enquanto olho para tudo o que aconteceu, ainda sinto a dor daquela noite, mas ela agora está acompanhada de esperança. Minha história deixou de ser apenas minha, tornou-se parte de um movimento maior, uma luta coletiva por igualdade e dignidade. Sei que ainda há muito a fazer, mas cada passo que damos juntos nos leva para mais perto de um mundo onde histórias como a minha não sejam mais possíveis. Os anos que se seguiram foram cheios de desafios, mas também de conquistas. Minha história continuou a ressoar em lugares que eu nunca imaginei alcançar. Políticos, ativistas e líderes comunitários usaram o meu caso como exemplo de por que a reforma policial não era apenas necessária, era urgente. Meu pai tornou-se um dos maiores aliados nessa luta. Ele se aposentou do FBI 2 anos após o incidente e passou a se dedicar integralmente a causas sociais, focando em reformas na aplicação da lei. A transição não foi fácil para ele. Um homem que dedicou décadas à instituição, mas ele sabia que a luta era maior que sua carreira. Juntos, criamos uma fundação chamada Caminho para a Justiça, cujo objetivo era apoiar vítimas de violência policial e promover educação sobre preconceitos raciais. A fundação oferecia recursos legais, suporte psicológico e até bolsas de estudo para jovens de comunidades marginalizadas. Eu me tornei o rosto da organização, viajando pelo país para contar minha história e inspirar outros a se unirem à causa. Em uma dessas viagens, fui convidado a discursar em frente ao Congresso. Era uma audiência sobre reformas policiais, e eu sabia que minha voz era crucial. Enquanto me preparava para falar, o peso do momento parecia esmagador. Mas, ao pensar em todas as pessoas que haviam sofrido como eu e aquelas que haviam perdido muito mais, encontrei forças. Senhores e senhoras, comecei, olhando para os rostos atentos diante de mim. Não estou aqui apenas como uma vítima. Estou aqui como uma testemunha do que acontece quando permitimos que o racismo e o abuso de poder prevaleçam. Eu não deveria estar neste púlpito hoje. Deveria estar apenas vivendo minha vida, como qualquer jovem de 18 anos deveria. Mas aquela noite mudou tudo, não apenas para mim, mas para minha família e minha comunidade. E é por isso que estou aqui, pedindo a vocês que ajam. Não podemos mais esperar. Minhas palavras foram seguidas por um silêncio profundo, até que um dos congressistas aplaudiu. Em segundos, o salão inteiro seguiu. E naquele momento soube que minha voz havia alcançado onde deveria. No entanto, a mudança é lenta e cheia de obstáculos. Apesar de algumas vitórias, como a implementação de câmeras corporais obrigatórias e o aumento da fiscalização sobre má conduta policial, ainda havia resistência. Muitos ainda argumentavam que casos como o meu eram exceções e não sintomas de um problema sistêmico, mas eu sabia que não podia desistir. Cada discurso, cada marcha, cada reunião com famílias afetadas era um lembrete do porquê essa luta era tão importante. Mais do que buscar justiça para mim, eu queria garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo que passei. Anos depois, durante uma marcha em memória de vítimas de violência policial, encontrei um jovem que me emocionou profundamente. Ele se aproximou tímido, segurando um cartaz com a frase "Eu sou o próximo que eles vão julgar". Quando ele falou, sua voz era baixa, mas cheia de coragem. "Obrigado por lutar por nós". Aquele momento reafirmou tudo o que eu estava fazendo. Minha dor havia se transformado em algo maior, algo que trazia esperança para outros. Eu sabia que o caminho seria longo, mas enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar, havia também a possibilidade de mudança.
Os anos seguintes marcaram uma nova fase da minha vida. A Fundação Caminho para a Justiça cresceu mais do que eu jamais poderia imaginar. Com o apoio de ativistas, advogados e comunidades, criamos uma rede nacional de suporte para vítimas de violência policial e discriminação. Cada história que ouvíamos reforçava nossa determinação. Uma das iniciativas mais importantes foi um programa educacional chamado Reconstruindo Confiança, que unia comunidades e forças policiais em diálogos sinceros. Organizávamos workshops em que os policiais eram desafiados a confrontar seus próprios preconceitos. Lembro-me de uma dessas sessões em que um jovem oficial, visivelmente desconfortável, disse: "Eu nunca pensei sobre o que os outros sentem ao serem abordados por nós." Ele saiu dali determinado a mudar sua abordagem no trabalho. Apesar disso, nem tudo era fácil. Havia resistência, tanto dentro das forças policiais, quanto em algumas comunidades que já haviam perdido a fé no sistema. "Por que você ainda tenta?" Alguém me perguntou em uma marcha. Minha resposta foi simples: porque desistir significa aceitar que nada pode mudar. E eu não aceito isso. Minha vida pessoal também mudou. Os primeiros anos após o incidente foram difíceis para mim e para minha família. Lidar com a mídia, as ameaças de ódio e a atenção constante não foi fácil. Mas com o tempo, aprendemos a nos apoiar ainda mais. Meu pai, que sempre foi minha fortaleza, tornou-se meu maior parceiro nessa jornada. Ele usava sua experiência no FBI para argumentar por reformas, enquanto eu compartilhava minha perspectiva como vítima. Um momento que me marcou profundamente aconteceu durante um painel em uma universidade. Enquanto eu falava, percebi um homem no fundo da sala que me observava com atenção. Ao final, ele se aproximou. Era um ex-policial, aposentado após anos de serviço. Ele segurou minha mão e disse: "Você me fez ver coisas que eu nunca quis admitir. Obrigado por não desistir." Com cada passo, percebia que minha história era mais do que uma luta individual. Era uma faísca em um movimento coletivo, uma luta por dignidade e igualdade. Mas também aprendi que, para seguir em frente, eu precisava cuidar de mim mesmo. A terapia tornou-se parte essencial do meu processo. Foi lá que aprendi a transformar minha dor em força, minha raiva em ação. Depois de anos de ativismo, recebi uma notícia que me deixou sem palavras. A Fundação seria homenageada no Congresso pelos esforços em promover igualdade e justiça. Meu pai e eu fomos convidados para a cerimônia. Estar ali, lado a lado com ele, foi um momento de orgulho indescritível. Quando subimos ao palco para receber o prêmio, ele sussurrou para mim: "Tudo isso começou com você, filho. Nunca se esqueça disso." Enquanto segurava o prêmio, olhei para a plateia e disse: "Esta luta não é sobre mim, e não é sobre um prêmio. É sobre todos nós. É sobre garantir que ninguém seja tratado como menos por causa de sua cor, religião ou origem. Essa luta é de todos, e ela continua." Hoje, enquanto olho para tudo o que construímos, sei que a jornada está longe de terminar. Mas também sei que cada passo é um avanço, cada voz levantada é um grito de esperança, e cada pessoa que se junta à causa é uma vitória contra o ódio e o preconceito. A trajetória da Fundação Caminho para a Justiça continuou a expandir, alcançando horizontes que no início eu não imaginava. O programa Reconstruindo Confiança tornou-se uma referência nacional, adotado por várias cidades que buscavam reparar as relações entre as forças policiais e as comunidades que elas deveriam proteger. Em um desses eventos, conheci uma jovem chamada Alicia. Ela havia perdido o irmão em um caso de violência policial, e sua história me tocou profundamente. Alicia era determinada e cheia de energia, mas também carregava um peso que a tornava hesitante em confiar novamente nas instituições. Trabalhar com ela me lembrou do motivo pelo qual comecei essa jornada: transformar a dor em ação
e, quando possível, cura. Uma das maiores conquistas veio quando conseguimos pressionar pela aprovação de uma lei estadual que exigia um banco de dados público para monitorar casos de má conduta policial. Essa vitória foi um marco, mas também trouxe novos desafios. Muitos departamentos resistiram, alegando que essas medidas enfraqueciam a polícia. Minha resposta, repetida em inúmeras entrevistas, era sempre a mesma: transparência não enfraquece a justiça, ela a fortalece. A Fundação também começou a investir em educação para jovens. Criamos um programa chamado Lições de Igualdade, que levava histórias como a minha às escolas, ajudando a criar uma nova geração mais consciente sobre preconceito e discriminação. Em uma dessas visitas, uma menina de apenas 12 anos levantou a mão e perguntou: "Você ainda tem medo da polícia?" Pensei por um momento antes de responder. Às vezes sim, mas o medo não pode me parar. É por isso que estou aqui, falando com você, para que no futuro ninguém mais precise ter medo de quem deveria proteger. Enquanto isso, minha relação com meu pai se aprofundava. Ele, que antes via o mundo com os olhos de um agente da lei, agora olhava com a perspectiva de um homem que entendeu os limites e falhas do sistema. Certo dia, durante uma caminhada, ele me disse algo que nunca esquecerei. "Você mudou minha vida, Terence. Eu achava que sabia o que era justiça, mas você me ensinou que ela só existe quando todos têm acesso a ela." Apesar das vitórias, os desafios continuavam. As ameaças de ódio não cessaram, e havia momentos em que a carga emocional parecia esmagadora. Mas, em cada protesto, em cada sala cheia de pessoas lutando pelo mesmo objetivo, eu encontrava forças para continuar. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em um comício nacional pelo Dia da Justiça, que reuniu milhares de pessoas em Washington, D.C. Subi ao palco ao lado de líderes comunitários e ativistas. Entre eles estava Alicia, que agora liderava um dos programas da nossa fundação. Quando chegou minha vez de falar, olhei para a multidão e respirei fundo. Há anos, eu era apenas um jovem voltando para casa, tentando viver minha vida. Naquela noite, minha liberdade, minha dignidade e minha segurança foram tiradas de mim. Mas hoje, vejo algo que não poderia imaginar naquela época: união. Não estamos sozinhos nessa luta. Cada um de vocês aqui representa esperança, representa mudança. E enquanto estivermos juntos, essa luta nunca será em vão. A energia da multidão era eletrizante. As palavras que ecoavam não eram apenas minhas, eram de todos que compartilhavam essa luta. Meu pai estava na plateia, com lágrimas nos olhos. Ele, que havia me ensinado sobre justiça, agora via como eu usava esse aprendizado para transformar o mundo ao meu redor. Alguns anos se passaram desde aquela noite que mudou minha vida. Apesar das dificuldades, a Fundação Caminho para a Justiça continuou crescendo, impactando vidas e inspirando mudanças reais. A luta contra o racismo sistêmico e a violência policial se expandiu, unindo vozes de diferentes partes do país. No entanto, sabia que o trabalho estava longe de terminar. Em um dia particularmente especial, recebi uma ligação inesperada. Era um convite para participar de uma cúpula internacional sobre direitos humanos em Genebra. Eles queriam que eu compartilhasse minha experiência e discutisse a construção de sistemas de justiça mais equitativos. Fiquei hesitante no início. Nunca imaginei que minha história pudesse alcançar tantas pessoas, mas entendi que esse era mais um passo necessário. Quando cheguei ao evento, me deparei com líderes de várias partes do mundo, cada um trazendo sua própria perspectiva sobre desigualdade e justiça. Quando chegou a minha vez de falar, senti o mesmo frio na barriga de sempre, mas, ao olhar para a plateia, lembrei-me de todas as pessoas que marcharam ao meu lado, que acreditaram na luta por um futuro melhor.
Minha história começa com dor, mas não termina nela. Comecei. Ela se tornou uma jornada de aprendizado, de ação e de transformação. E embora cada país tenha suas próprias lutas, uma coisa é universal. A justiça só existe quando enxergamos a humanidade de todos. Não importa onde estejamos, nossa tarefa é a mesma: lutar para que ninguém mais precise sofrer o que sofri. Após a palestra, fui abordado por várias pessoas que compartilharam histórias semelhantes de discriminação e abuso em seus países. Mais do que nunca, percebi que essa era uma luta global. Decidi que minha fundação também precisaria crescer, ampliando sua atuação para ajudar vítimas ao redor do mundo. De volta para casa, trabalhei junto ao meu pai e à equipe para planejar essa expansão. A ideia era levar as práticas bem-sucedidas que desenvolvemos para outros lugares, criando um movimento global por justiça e igualdade. Sabíamos que os desafios seriam imensos, mas tínhamos aprendido que a mudança começa com pequenos passos e cresce com a força coletiva. Um dos momentos mais marcantes desse período veio durante uma visita a um país da África Ocidental, onde conheci uma jovem chamada Amara. Ela havia perdido o pai para a violência policial, mas em vez de se entregar ao desespero, havia se tornado uma líder comunitária, lutando por mudanças. Conversar com Amara foi como me olhar no espelho. Vi nela a mesma determinação que me guiou durante todos esses anos. Ela me disse algo que nunca esqueci. Cada luta que travamos é um passo para a liberdade de alguém. Nós podemos nunca ver os frutos completos do que plantamos, mas isso não significa que devemos parar de plantar. Essas palavras me acompanharam quando, no ano seguinte, participei da criação de uma coalizão internacional de organizações dedicadas à justiça social. Era um esforço ambicioso, mas necessário, pois entendíamos que apenas juntos poderíamos enfrentar os sistemas de opressão que pareciam tão enraizados. Enquanto isso, minha relação com meu pai continuava a se fortalecer. Em uma noite tranquila, enquanto revisávamos os planos de expansão da fundação, ele olhou para mim com um sorriso orgulhoso. "Terence, você transformou sua dor em algo incrível, e o melhor de tudo é que nunca perdeu sua essência. Isso é algo que nem todo mundo consegue." Eu sorri de volta, com um misto de gratidão e humildade. "Não teria conseguido sem você, pai. Você sempre foi minha fortaleza, mesmo quando o mundo parecia desmoronar." A luta por justiça continuava, mas ao olhar para tudo o que havíamos conquistado, sentia que estávamos no caminho certo. Mais importante ainda, eu sabia que essa luta nunca seria solitária. Juntos, estávamos mudando o mundo, um passo de cada vez. Nos anos que se seguiram, a Coalizão Internacional pela Justiça Social, liderada em parte pela Fundação Caminho para a Justiça, tornou-se um farol de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Com iniciativas em mais de 20 países, cada projeto parecia confirmar que a transformação era possível, mesmo nas condições mais adversas. Terence começou a dividir seu tempo entre palestras, ações de campo e reuniões com líderes globais. Apesar da agenda exaustiva, ele sempre reservava momentos para revisitar suas origens. O bairro onde cresceu, as escolas onde começou a conscientizar os jovens e, principalmente, os momentos em família. Essas conexões mantinham seus pés no chão e reforçavam sua convicção de que a luta precisava ser constante e enraizada no amor pela comunidade. Um marco significativo ocorreu quando a coalizão conseguiu aprovar na ONU uma resolução reconhecendo a violência policial como uma violação sistêmica dos direitos humanos. Foi um momento histórico, celebrado em manifestações por todo o mundo. No discurso de agradecimento, Terence falou com sua habitual sinceridade. "Este é apenas o início. Não estamos aqui apenas para identificar o problema, mas para propor soluções."
Não descansaremos até que a dignidade de cada ser humano seja respeitada, independentemente de onde esteja. Ainda assim, a luta não era isenta de contratempos. Em alguns países, havia resistência aberta às mudanças, tanto de autoridades quanto de grupos influentes. Durante uma visita a uma comunidade marginalizada em um país do Sudeste Asiático, Terence foi confrontado por um policial local que questionou sua motivação. Você realmente acha que pode mudar algo tão grande? O mundo sempre foi assim e sempre será, disse o homem com uma mistura de ceticismo e desdém. Terence o encarou por um momento antes de responder com calma. Eu não estou aqui para mudar tudo de uma vez. Estou aqui para começar. E cada pessoa que acredita no mesmo sonho é mais um tijolo na construção de um futuro diferente. Você pode não acreditar agora, mas até o mais alto dos muros cai quando as fundações são fracas. A resposta pareceu deixar o homem pensativo, e dias depois ele procurou Terence novamente, desta vez com uma abordagem mais aberta. Esse pequeno gesto era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o diálogo podia abrir caminhos. Nos Estados Unidos, a Fundação alcançou uma nova vitória ao pressionar pela criação de uma agência federal dedicada exclusivamente à investigação de casos de má conduta policial. Esse era um projeto que Terence e seu pai vinham defendendo há anos, e vê-lo aprovado foi um momento de profunda emoção para ambos. Na cerimônia de inauguração da agência, Terence fez questão de ter seu pai ao lado. Quando chegou sua vez de falar, ele respirou fundo e olhou para a plateia, composta por agentes da lei, ativistas e sobreviventes de violência policial. Este momento pertence a todos nós, começou. Às vítimas que nunca tiveram justiça, às famílias que ainda choram suas perdas e às comunidades que se recusaram a se calar. Este é um passo, mas não é o último. Continuaremos marchando até que todos possam viver sem medo. O trabalho incansável da Fundação começou a inspirar outras organizações pelo mundo. No Brasil, na África do Sul, na Índia, movimentos semelhantes surgiam, muitas vezes baseados nas estratégias e nos programas implementados por Terence e sua equipe. Esse impacto global fez Terence perceber que sua história não era mais apenas sobre ele, era sobre cada pessoa que se levantava contra a injustiça. Alguns anos depois, durante um grande evento em Nova York para comemorar o 10º aniversário da Fundação, Terence recebeu uma homenagem especial. Líderes de todo o mundo se reuniram para agradecer seu trabalho e celebrar as mudanças concretas que ele ajudou a promover. No final da cerimônia, ele foi surpreendido quando seu pai, agora aposentado, subiu ao palco com uma expressão emocionada. Terence, começou ele, você transformou o que poderia ter sido um momento de escuridão em uma luz que guia milhões de pessoas. Eu nunca poderia estar mais orgulhoso. Você é a prova viva de que, com coragem e determinação, podemos mudar o mundo. Com os olhos marejados, Terence abraçou o pai e, ao olhar para a plateia, percebeu o alcance de tudo o que haviam conquistado. Ainda havia muito trabalho a ser feito, mas naquele momento ele sentiu uma profunda gratidão, não apenas pelo que haviam realizado, mas pela força coletiva que os levaria ainda mais longe. E assim, a jornada de Terence Blake, iniciada em uma noite de injustiça, tornou-se um símbolo global de resiliência, coragem e a crença inabalável de que a justiça, mesmo quando tardia, é uma causa que vale cada luta. Anos depois, Terence Blake sentia que sua vida havia se transformado em algo que ele nunca imaginou possível. A Fundação Caminho para a Justiça era agora uma das maiores organizações humanitárias do mundo, atuando em mais de 50 países, apoiando vítimas de violência policial, promovendo igualdade racial e lutando contra injustiças sistêmicas. Mas para Terence, a maior vitória não estava apenas nas leis aprovadas ou nas mudanças institucionais.
Estava nas histórias das pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Era o garoto que agora podia caminhar pela rua sem medo, a mãe que encontrou justiça para o filho perdido, o policial que abandonou preconceitos para proteger com compaixão. Em uma tarde ensolarada, Terence voltou ao bairro onde tudo começou. Caminhou pelas ruas que tantas vezes o viram crescer, agora com um sentimento de paz que ele não sentia há anos. Ao passar por um parque, viu um grupo de crianças jogando basquete. Uma delas, uma menina com tranças longas, acenou para ele com entusiasmo. "Você é o Terence Blake, não é?" Ela perguntou correndo até ele. "Eu te vi na TV. Meu professor falou sobre você na escola. Disse que você é um herói." Terence riu, tocado pela inocência da menina. "Eu não sou um herói. Só fiz o que era certo." Ela balançou a cabeça com determinação. "Mas o que você fez mudou tudo. Meu irmão disse que agora ele não tem mais medo de ser parado na rua. Isso é coisa de herói." Terence abaixou-se na altura da menina, olhando nos olhos dela. "Você sabe o que isso significa? Que agora é sua vez de fazer o que é certo. Sempre lute pelo que acredita, mesmo que pareça difícil. Você também pode mudar o mundo." A menina sorriu e Terence sentiu seu coração aquecer. Ela voltou ao jogo e ele continuou sua caminhada, sentindo-se mais leve do que nunca. No final do dia, Terence voltou para casa, onde seu pai o esperava. Eles se sentaram na varanda, observando o pôr do sol. "Você conseguiu, filho", disse seu pai, com um sorriso tranquilo. Transformou a dor em algo que faz o mundo inteiro sorrir. Terence olhou para o horizonte com um sentimento de plenitude. "Não fiz isso sozinho, pai. Cada pessoa que acreditou, que lutou ao meu lado, fez isso acontecer. E ainda temos muito a fazer. Mas hoje eu só quero aproveitar este momento." Enquanto o céu se tingia de laranja e dourado, Terence sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ele sabia que as lutas continuariam, mas também sabia que o amor, a união e a esperança eram forças que sempre prevaleceriam. E assim, Terence Blake, o jovem que um dia quase perdeu a fé na justiça, tornou-se um símbolo de que o bem pode vencer e que o futuro pode ser brilhante quando construído com coragem e compaixão. Ei, pessoal! Antes de finalizarmos, quero pedir a sua ajuda nessa luta por um mundo mais justo. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando conteúdos como esse. Isso faz toda a diferença. E agora, quero saber de você. Se pudesse escrever uma mensagem para inspirar mudanças, qual seria? Comenta aqui embaixo uma frase que você acredita que pode fazer a diferença no mundo. Quem sabe a sua frase não aparece no próximo vídeo. Vamos espalhar esperança e união juntos. E compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos alcançar ainda mais pessoas com essa mensagem tão importante. Até a próxima!